Bem, quem está acostumado a debater religião com o protestantismo deve estar acostumado com certos argumentos, acusações recorrentes. Talvez as mais recorrentes seja a acusação de que católico é idólatra e Constantino criou a Igreja Católica. É por isso que você é uma pesteada assim, que você não gosta de falar de Deus, que é católico, não cumpre palavra, não vive palavra. Constantino teria criado a Igreja Católica. Esse é o tema que eu vou discutir aqui hoje nesse vídeo. O link está aqui na descrição, o link do vídeo em questão, que eu vou responder. É o de um canal novo, um vídeo novo, mas traz uma acusação antiga, batida e recorrente. A acusação de que Constantino criou a Igreja Católica. Então, para esse povo que faz esse tipo de acusação, para eles não importa a realidade dos fatos. Não importa o raciocínio lógico, não importa nada. A verdade para eles não importa. O que importa é repetir a mesma mentira. Servindo para denegrir a Igreja Católica, está valendo. Então eles falam que Constantino criou a Igreja Católica no século IV. Não importa se já no século I, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, escrevia lá nos seus escritos, né, Igreja Católica. Não importa se no século II você pega o fragmento de Muratori, ou você pega os escritos de Justino Mártir, está lá escrito Igreja Católica. Não importa também se no século III você pega os escritos de Irineu de Leão, Eusébio de Cesareia, e está lá escrito Igreja Católica. Para eles não importa. Para eles o que importa é dizer que Constantino criou a Igreja Católica no século IV. E como o protestante geralmente não gosta de ler, né, eles têm aversão a estudo, eles colocam documentários para defender o ponto de vista deles. Documentários. E nesse vídeo aqui, foi isso que o rapaz fez. Colocou um trecho de um documentário que a gente já refutou. Se você pegar o primeiro vídeo nesse canal aqui, Inquisição Online, o primeiro vídeo, a gente refuta esse documentário. Vai lá ver o primeiro vídeo do canal aqui, para você ver como esse assunto já é batido já. Tá cansado de responder. Só que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou responder, e é bom para você que é católico, costuma ouvir essas besteiras, você ter resposta para isso. Então esse rapazinho começa no vídeo dele dizendo que a igreja, Satanás venceu a igreja com Constantino. E quem foi salvar a igreja foi somente Lutero, com a reforma, né? Não é revolta, é reforma protestante. Ele diz que Lutero salvou a igreja. Cada jumento que me aparece pela frente, puta que eu pariu, puta que eu pariu. Então ele esquece, por exemplo, que Lutero, né, não é nenhum exemplo a ser seguido. Eu teria vergonha de citar o Lutero como referência. Você pega a vida de Lutero, ele entrou no convento agostiniano, em primeiro lugar, ele se tornou um frei agostiniano para fugir da condenação de homicídio, porque ele tinha matado um jovem que estudava junto com ele, num duelo. Ele matou o jovem, naquela época a pena para homicídio era pena de morte. Ele entrou no convento porque no mosteiro, dentro do mosteiro, os freis, eles tinham o privilégio, né, de ter o foro privilegiado. Eles eram julgados pela igreja e não pela lei secular. Então, pela igreja ele não seria morto, né? Ele sendo, né, fazendo parte da igreja, não seria morto. Caso contrário, ele seria condenado à pena de morte. Então ele já começou aí. Já entrou para a vida religiosa fugindo de uma acusação de homicídio. Eles se esquecem também que Lutero foi gnóstico.
Lutero escreveu várias e várias teses defendendo o maniqueísmo. Lutero era maniqueísta, portanto era gnóstico. Então, segundo o rapazinho do vídeo, um gnóstico maniqueísta salvou a igreja cristã. Outra coisa que ele esqueceu de dizer é que Lutero era também antissemita. Ele tinha um ódio pelos judeus. E esse ódio vinha, em parte, justamente pelo gnosticismo maniqueísta dele. E se você for ver o maniqueísmo na versão cristã é o marcionismo, né? E o marcionismo defende que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Os judeus, seguindo o Deus do Antigo Testamento, seguem um Deus mau. Logo, são maus. Daí que vinha o antissemitismo de Lutero. Tanto é que ele escreveu uma obra, né? Você procurar, eu vou colocar aqui na descrição um link sobre a Inquisição Protestante, que eu falo dessa obra de Lutero. Ele escreveu a obra Dos Judeus e Suas Mentiras, que é uma obra incentivando o ódio contra os judeus. Dos Judeus e Suas Mentiras, obra de Martinho Lutero, segundo o rapaz do vídeo, salvador da igreja cristã. Segundo ele, o próximo que virá salvar a igreja cristã não vai ser mais Martinho Lutero, vai vir Jesus Cristo. Então, já estou comparando Lutero a Jesus Cristo. Ele esquece também de dizer que Lutero perseguiu cristãos. Lutero teve a inquisição dele. Lutero perseguiu e exterminou, por exemplo, os anabatistas. Quem foi que condenou Thomas Müntzer, né, que era o líder dos anabatistas, à morte? Lutero. Então, mais uma coisa para o currículo de Lutero. Outra coisa, eu vou colocar um vídeo aqui na descrição também sobre a parte do curso sobre História da Revolta Protestante, que eu falo lá e deixo fontes, né? Lutero autorizou a bigamia e a pedofilia. Lutero teve mais de uma esposa e ele autorizou que um seguidor dele, um amigo dele, se casasse com uma menina, uma adolescente. Não lembro a idade dela, mas é coisa assim de 13 anos, 13, 14 anos. Ele autorizou. Então, defendia a bigamia e defendia a pedofilia. Martinho Lutero, salvador da igreja. Outra coisa, ele escreveu uma obra chamada A Nobreza Cristã da Nação Alemã. E essa obra foi livrinho de cabeceira de Adolf Hitler. A Nobreza Cristã da Nação Alemã, escrita por Lutero. Ele foi um dos que incentivaram Hitler. Nesse curso eu mostro também alguns pronunciamentos do próprio Hitler, citando Lutero como fonte de inspiração dele, entre outros, né? Não vou dizer que foi só Lutero, mas entre outros alemães, Lutero inspirava ele. Então ele também uniu de vez o poder secular com o poder religioso. Ele uniu a igreja e o Estado. Ele começou com isso, né? Sistematicamente. E você vê isso numa obra dele chamada Manifesto à Nobreza Alemã, onde ele incentiva os reis a terem diretores espirituais, e ele era um destes. Então os príncipes alemães deveriam ter diretores espirituais que aconselhavam os príncipes e os reis, né, se fosse o caso, a tomarem as decisões. E para terminar com chave de ouro, Lutero morreu cometendo suicídio. Depois de uma noite de bebedeira, passou a noite enchendo a cara e no meio da noite se enforcou, né? E isso foi escrito numa obra por um homem chamado Jacques Maritain. Ele usa como fonte um escrito do mordomo do próprio Lutero. Então é o próprio mordomo de Lutero que descreve como Lutero teria morrido. Está no vídeo aqui na descrição. E depois dele saudar Lutero como salvador da igreja cristã, ele coloca aquele trechinho do documentário, um documentário sem pé na cabeça, um documentário cheio de erros ali, cronológicos, por exemplo,
Você pega a visão que Constantino teria tido, né, antes da batalha da ponte do rio Milvia, se eu não me engano, é esse o nome. Constantino, né, no campo de batalha, tem a visão, aí pede para os soldados pintarem lá no escudo aquele símbolo, e no dia seguinte ele volta na batalha e ganha a batalha. Não aconteceu dessa forma, está tudo errado. Você vê que é uma bagunça ali. No meio da batalha ele teve uma visão e pediu para os soldados: não, para a batalha aí, vamos pintar no escudo, amanhã a gente volta para lutar. Então, é uns erros assim de cronológico. Lá diz que Constantino se converteu, mas continuava adorando o Deus Sol. Então, como que a pessoa vai se converter ao cristianismo e continuar adorando a deuses pagãos? É um quadrado redondo, né? É uma coisa que não faz sentido. E falou que o Papa passou a ser supremo e infalível, e toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Na época de Constantino ali, logo depois de Constantino, nós tivemos papas que foram perseguidos, foram exilados. No começo ali da Idade Média, nós tivemos papas que foram mortos, condenados à morte. Se eu não me engano, o Papa Martinho foi condenado à morte. Martinho, não tem nada a ver com Martinho Lutero, é o Papa Martinho, condenado à morte por ordem do imperador. Como que o Papa só teve benesse ali depois de Constantino? Outra coisa que ele fala que Constantino oficializou o cristianismo como religião do império. O documentário fala: Constantino oficializou o cristianismo como religião do império, sendo que não foi Constantino que oficializou, mas esse documentário que ele coloca afirma isso. Então, esses caras que ao invés de estudarem historiadores sérios, Thomas Woods, Daniel Hopes, né, Regine Pernod, vai assistir documentário. Eles estudam história vendo documentário. Com isso, Satanás venceu a igreja. Com Constantino, Satanás venceu a igreja. A igreja só vinha ser salva depois com Lutero. Então, Mateus 16, 18 para ele desconsidera, né? Mas vamos lá. Ele fala que depois de Constantino, a igreja, ele fala o seguinte: a igreja foi dada poder político, financeiro e controle social. Afirma que Constantino oficializou a religião no império. Então, depois de Constantino, o catolicismo foi a religião do império, segundo ele. O Papa passou a ser supremo e infalível. Toda obediência era servida à Igreja Católica. A gente sabe que tem papas que foram, como eu já disse, perseguidos, presos e até mortos. Satanás não mais investiu contra a vida dos cristãos, mas investiu na fama, na prosperidade, no luxo e nas honras sociais. Cara, por favor, vocês estão assistindo, assista o vídeo que está aqui no link sobre a história da revolta protestante, para vocês verem a história da Igreja Católica e dos papas. A Igreja Católica não teve só bonança depois de Constantino, teve perseguição à Igreja Católica, teve católicos mortos, né? Teve Papa, vai ver a história do Papa Martinho, São Máximo Confessor, vai ver o que aconteceu com São Máximo Confessor, a pedido do imperador, o que aconteceu com ele. Não teve só bonança depois de Constantino. E eu vou usar com vocês aqui, primeiramente, fatos, história, para desmentir isso. Vamos analisar cronologicamente. O Edito de Milão foi promulgado em 313 depois de Cristo. 313, o Império Romano parou de perseguir os cristãos. Constantino governou até 337. Só que Constantino, esses mesmos que eles dizem que criou a Igreja Católica, Constantino era ariano. Ele era adepto a uma heresia chamada arianismo. Ele não era católico. Constantino era ariano. E, por exemplo, Santo Atanásio, ele condenou ao exílio. E ele foi batizado por um bispo ariano chamado Eusébio de Nicomédia, bispo ariano. Então, para começar, Constantino não era católico. Constantino perseguia católicos.
Aí, e depois Constantino assumiu o filho dele, Constâncio, que governou até 361. Vamos contando os anos junto comigo. 361. E Constâncio defendia uma heresia chamada semi-arianismo. Não era o mesmo arianismo de Constantino. Era um derivado, chamado semi-arianismo. Então, Constâncio, filho de Constantino, era semi-ariano. E ele também persegue os cristãos, os católicos. Inclusive ele condena um papa, o Papa Libério, ao exílio. E depois vem depois de Constâncio vem um outro imperador, que governa até 363, chamado Juliano Apóstata, que ele era pagão. Nem cristão era pagão. Juliano Apóstata era pagão. E retornou à perseguição aos cristãos. Graças a Deus ele governou pouco. Depois de Juliano Apóstata veio Joviniano. Joviniano governou pouco também, até 364, e ele era cristão. Não sabemos se ele era cristão católico ou ariano, porque na época ou era um ou era outro. Mas ele governou acho que por um ano só. Depois veio o governador Valente, governou até 378. E esse imperador Valente, ele era ariano. Valente era ariano, não era católico. Somente em 390, somente no final do governo de Valente, em 378, assumiu o governador Teodósio, esse sim católico. 378, assumiu Teodósio. E esse Teodósio, governador Teodósio, imperador Teodósio, ele sim oficializou a religião católica como religião do Império, 378. Mais de 60 anos depois do Edito de Milão. Só que, quando ele oficializou como o catolicismo religião do Império, os bárbaros já estavam invadindo. De modo que, em 476, 476, pouco mais de menos de 100 anos do catolicismo se tornar a religião do Império, menos de 100 anos depois, Roma caiu, os bárbaros invadiram em 476. 378 parou de perseguir os católicos, os arianos deram uma pausa, 100 anos depois o Império cai. Sendo que antes já estava acontecendo as invasões bárbaras. Então não faz sentido dizer que depois de Constantino a Igreja Católica teve, como ele disse, fama, prosperidade, luxo, honras sociais, poder político, financeiro, controle social. A Igreja penou, cara. Vai estudar história, seu burro. Pelo amor de Deus, para de ficar vendo documentário e vai estudar história. São fatos. E depois que o Império caiu, 476, teve invasão bárbara. Logo depois teve jihad islâmica, as cruzadas, né? Tivemos ali o avanço do islamismo, a jihad. Então teve invasão bárbara, jihad, tivemos os vikings, invasão viking, que foi uma segunda onda bárbara. Tivemos a chamada peste negra na Europa, que matou 1/3 dos europeus naquela época. Você vem dizer que teve bonança? O Império caiu. Quem ficou no lugar? Os bárbaros. A Igreja Católica teve que lidar com os bárbaros. Você sabe o que é bárbaro? Vai assistir aquele filme lá, Conan o Bárbaro, para você saber o que é o bárbaro. Já que você gosta de assistir, aprender a assistir no vídeo, vai assistir o Conan o Bárbaro. Então a igreja teve que lidar com esse tipo de gente. Gente da melhor espécie, tudo gente boa. É bárbaro, viking, jihadista, islâmico. Isso aí foi a bonança que você falou que a igreja teve. Só que, como eu falei naquele vídeo, o primeiro vídeo que está nesse canal meu aqui, eu vou usar os mesmos argumentos para, através de um raciocínio lógico, a gente decidir se Constantino realmente fundou a igreja ou não fundou a igreja. Então vamos analisar as coisas e, usando raciocínio, usando bom senso,
a gente chega a uma conclusão se realmente Constantino se converteu ao cristianismo ou ele fez de conta que se converteu, criou uma religião nova e essa religião nova era o catolicismo. Ele se converteu ou ele criou? Vamos ver. Primeira coisa, fim da perseguição com o Edito de Milão. Somente dois tipos de pessoas podem ver no fim da perseguição aos cristãos algo ruim. Primeira pessoa, o demônio. Segunda pessoa, o protestante. Porque os dois acham o fim da perseguição aos cristãos como algo ruim. Se depender deles, se depender do demônio e dos protestantes, os cristãos estariam sendo perseguidos pelo Império Romano até hoje. Eles não conseguem ver algo bom no fim da perseguição que veio com o Edito de Milão. Dependesse deles, teriam continuado perseguindo e matando cristãos, porque para eles estava bom. Parou a perseguição, foi algo ruim. Segunda coisa, conversão de Constantino. Constantino ele foi se converter no leito de morte. Ele passou praticamente a vida dele toda como pagão. Quando ele promulgou o Edito de Milão, continuou sendo pagão. Ele não se tornou cristão, porque para ele Jesus Cristo era apenas mais um Deus como os outros. Então para ele realmente Jesus Cristo era o Deus da guerra. Só que no leito de morte, poucas semanas antes dele morrer, ele se converteu. E os relatos da época que nós temos diz que ele realmente se converteu. Deixou de usar a roupa da nobreza, começou a fazer jejum, usava somente roupas brancas, mas ele se converteu ao cristianismo, mas foi batizado por um bispo ariano, como eu já disse, Eusébio de Nicomédia. Então ele era ariano, e esse bispo que batizou ele era o catequista dele. Então ele recebeu uma catequese ariana, mas ele passou a vida dele toda como pagão. Ele foi se converter no leito de morte, poucas semanas antes de morrer. Então Constantino não se converteu ao cristianismo. Constantino foi se converter no leito de morte. Foi batizado no leito de morte. O Edito de Milão, de 313. Como eu já disse, o Edito de Milão não tornou o catolicismo religião oficial do Império. Isso foi acontecer com Teodósio em 378. Não com Constantino. O Edito de Milão apenas parou a perseguição. Devolveu as posses, as terras dos cristãos para os seus respectivos donos, terras que haviam sido antes tomadas deles. O cristão não podia celebrar culto nenhum, passou a ser permitido. Foram tomadas posses dos cristãos, foram depois devolvidas posses para os cristãos. Então o Edito de Milão apenas deu liberdade de culto para toda a religião, não somente os cristãos. Não tornou o cristianismo de maneira nenhuma religião oficial do Império. Mesmo porque o próprio imperador era pagão, como eu já disse. Para nós, não sei vocês protestantes, mas para nós católicos, a pessoa só se converte depois de batizada. Por isso que nós batizamos criança. Antes de ser batizada, você está fora da igreja. Para você se dizer cristão católico, somente depois do batismo. Não tiver batismo, não é cristão. Nós não consideramos uma pessoa não batizada cristã. Então, para nós católicos, Constantino só foi se converter no final da vida dele. A unificação do império. Eu acho interessante esse argumento. Muitos dizem, Constantino aderiu ao cristianismo para unificar o império dele. Ele tinha que escolher uma religião e todos tinham que se acatar essa religião. Aí ele escolheu o cristianismo. Mas procede esse argumento? Em primeiro lugar, eu já vi dois dados sobre o cristianismo na época de Constantino, dois dados diferentes, de fonte diferente, e esses dois dados, são de historiadores, dão conta de que, na época de Constantino, o cristianismo dentro do Império Romano, todo o Império Romano, ele representava entre 3, na pior das hipóteses, 3
e, na melhor das hipóteses, 10% do império. Então, entre 3 e 10% das pessoas que viviam dentro do Império Romano eram cristãs. De 3 a 10%. Aí eu pergunto para você, usando o bom senso, eu quero unificar o meu império. Aí para isso eu tenho que escolher uma religião. Eu vou escolher uma religião que, na melhor das hipóteses, né, tem 10% de aceitação. Será que eu escolheria justamente o cristianismo, que apenas 10% da minha população é cristã, contra 90%, os outros 90%? Será que eu escolher essa religião? Não seria mais fácil escolher, por exemplo, o helenismo, que era vivido pelos romanos e que era a maioria absoluta, era helenista? Eu vou unir meu império, eu vou escolher uma religião que representa 10% do meu império? Faz sentido isso? Por mais que tentam forçar a barra, que o cristianismo vinha crescendo, numa ascendência, não adianta. Na época de Constantino, o máximo que tinha de cristão no Império Romano era 10%. Então, põe a mão na consciência. Faz sentido uma ligação dessa? Outra coisa, o cristianismo, eles era a favor da guerra justa, lógico. Só que o Império Romano não praticava uma guerra justa. Ele praticava uma guerra ofensiva, uma guerra de apropriação de território, de avanço, expansão territorial. E o cristianismo era contra isso. Então todo soldado romano que se convertia ao cristianismo desertava do exército romano, porque o cristianismo proibia. Os cristãos não eram permitidos se alistar no exército romano. Tanto é que nós temos, se não me engano, São Jorge é um soldado que desertou e foi condenado à morte. Se não me engano, acho que São Cristóvão também era soldado que desertou e foi condenado à morte porque se converteu ao cristianismo. Então, meu império está lá, um monte de bárbaro invadindo, cheio de inimigo. Eu vou escolher uma religião. Aí tem uma religião lá que, além de representar somente 10% da população, ela ainda é contra os meus soldados irem para a guerra. Eu quero reforçar o império, aí eu vou adotar uma religião que é contra o meu exército, onde todo mundo que se converter vai desertar. Faz sentido? Usa o bom senso, usa a lógica. Faz sentido um negócio desse? Outra coisa, o pilar ali, um dos pilares da economia romana naquela época era a exploração do serviço escravo. E o cristianismo era contra a escravidão, sempre foi contra a escravidão. Não contra a servidão, porque existem, na época de Jesus Cristo, por exemplo, existe uma diferença entre servo e escravo. São duas categorias diferentes. Eu posso fazer até um vídeo futuramente explicando isso. Servo é uma coisa, escravo é outra. O cristianismo sempre foi contra a escravidão, exploração da escravidão. E era justamente o pilar da economia dos romanos. Eu quero fortalecer meu império, eu vou escolher uma religião que tem apenas 10% de aceitação, vou escolher uma religião que vai fazer meus soldados desertarem, e além disso vai fazer a minha economia quebrar, porque vai proibir eu de ter escravos. Faz sentido? Vocês estão começando a perceber como que é ridícula essa afirmação que vocês fazem? E por último, dizem que Constantino promoveu a Igreja Católica. Eu digo uma coisa para vocês, ele era incompetente, né? Porque ele promoveu, e assim que ele morreu, a igreja que ele promoveu voltou a ser perseguida. O filho dele perseguiu, o sucessor do filho dele perseguiu, o outro perseguiu. Que promoção, hein? Promoção igual essa eu não queria não, cara. Me desculpa. É melhor ficar do jeito que estava, lá escondidinho nas catacumbas. Ele promoveu uma igreja, morreu, aquela igreja dele voltou a ser perseguida, pelo filho dele ainda. Então,
Então fica aqui um convite para vocês, né? Vocês estão vendo esse vídeo, assista aqui, vai lá na playlist do canal, playlist, cursos, tem vários cursos lá, cursos sobre a mitologia no Antigo Testamento, cursos sobre a história da Bíblia, cursos sobre a história da revolta protestante, cursos sobre a história do gnosticismo, é bom entender o gnosticismo para a gente entender a realidade nossa hoje, teologia mística, onde explica a questão da intercessão dos santos e tudo mais. Dê uma olhada lá nos meus cursos, vocês que costumam ver esse tipo de acusação ridícula, dê uma olhada lá. E para você, o rapazinho do canal, no entanto, eu aconselho parar de ficar vendo esses documentários besta. Você fala que já é a 10ª vez que você posta ele, YouTube retira do ar. Deve retirar mesmo, porque documentário besta devia ser proibido de ser postado no YouTube. Eu aconselho você parar de ficar assistindo vídeo para aprender e vai pegar um livro e estuda. Pega um livro lá a história, o livro de Daniel Hopes, pega um livro de história de Thomas Woods, Regine Pernod, e para de ficar vendo documentário.